Fala família Civiluz, tudo bem? Aqui é o Marlon Borgatti. Esse processo que a gente está vivendo aí de pandemia, onde estamos em casa. Então a gente está aí seguindo uma forma bem caseira, a princípio se adaptando um pouco aí, depois a gente vai aperfeiçoar. E a gente vai seguir para a nossa segunda aula da Escola Bíblica Discipuladora. A gente está tratando aí caráter e carisma. Então hoje a gente vai falar sobre santificação. Deixa eu mostrar aqui um pouco vocês, para a gente ir acompanhando. Então, seguindo o nosso tema, santificação. Os objetivos da aula: a gente entender a importância da santidade na vida cristã, comparar o conceito bíblico e secular de santo, apresentar princípios para a busca da santidade. E aí, para refletir, a gente já começa falando o seguinte: se as estatísticas mostram um aumento significativo do número de cristãos evangélicos no Brasil nas últimas décadas, por que temos acompanhado um declínio moral crescente em nosso país? E aí o texto que rege, essa aula é o seguinte: 1 Pedro 1, de 15 a 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então vamos começar a falar sobre os conceitos. O que significa ser santo no contexto cultural brasileiro? E é possível ser santo? O que vocês acham? Uma das primeiras objeções que a gente ouve é o seguinte: cara, mas eu peco todo dia. E aí? Como é que eu vou ser santo nisso? Tem um livro que eu recomendo para vocês comprarem, que é muito interessante, que é Retorno à Santidade, sabe? E a palavra santificação, ela significa separar o profano do sagrado. Então, na verdade, ser santo como ele é santo é buscar todo dia nos limparmos daquilo que é profano e nos aprofundarmos naquilo que é sagrado. É um princípio divino que cada um de nós devemos alcançar, é uma luta diária, com certeza. E a Bíblia é repleta de passagens que nos ordenam a buscar sempre essas ações em nossas vidas. Então, o retorno da santidade, ela existe de algumas formas. Existe a santidade de Jesus, que é para desenvolver aqueles que são salvos. Existe a nossa santidade, que é a evidência de que fomos salvos. Então, sabe, pelas suas obras eu te conheço. É tipo isso. É bem provável que, de acordo conforme a gente tem, como a gente age, a nossa santidade está ali explícita. E a salvação é um processo, tá? Então, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Esse é o grande processo. Então, falando um pouco sobre a santidade nossa. Significa que cometer erros eventuais, eles acontecem, mas a gente não fica satisfeito com eles, sabe? O Espírito Santo que habita em nós, ele nos incomoda. Então, por isso que a Bíblia fala que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roube mais, porque aqueles velhos hábitos, eles passam a nos incomodar. Então, quando você se incomoda com o seu erro, com o seu pecado, é porque provavelmente existe algo que flui dentro de você, que é o Espírito Santo, te movendo a um processo de santidade. Então, um sentimento de insatisfação por ter pecado, digamos assim. Não me conformo, não quero viver dessa forma, nesse declive. E somos separados para Deus
pela posição de Cristo. Então, se Deus levou sobre si todas as suas dores, morreu por nós na cruz do Calvário, então nós temos hoje a certeza que 1 João 9 nos diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. E por que ser santo? Primeiro, porque Deus é santo. Então, se a gente quer ser imagem e semelhança dele, a gente tem que buscar essa santidade. Somos criados à semelhança dele. E aí olha o que Romanos 8, 29 vai dizer. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Também tem um outro versículo que é o seguinte. Mateus 7, de 21 a 23, para ter autoridade para pregar o Evangelho. Então a santidade, ela nos gera um processo de autoridade. Sabe aquela pessoa que você admira? Seja no seu trabalho, na sua família, em qualquer lugar, alguma coisa, alguma habilidade que ela tem. Essa pessoa tem autoridade sobre você porque você admira. Já reparou quando você vai no médico? O médico geralmente é um profissional que a gente admira. Então quando a gente está diante do médico, que ele vai dar o parecer dele, nós nos desarmamos. Por quê? Provavelmente vamos acreditar em tudo que ele disser, porque a gente entende que ele é capacitado para aquilo. Santidade é a mesma coisa. A pessoa que busca o processo de santidade, ela tem uma autoridade diferenciada daqueles que não buscam. E aí Mateus 7, de 21 a 23 diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, e em Teu nome nós expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Então, meus irmãos, não basta a gente cantar louvores maravilhosos, frequentar todos os cultos, saber muitos versículos de cor, se não colocarmos em prática e não vivermos isso. Então, categoria de pecados. Pecados do pensamento, pecados de atitude, de intenção, pecados da palavra, pecados nos relacionamentos, pecados em ações, pecados da omissão, pecado de autocontrole e autoconfiança. E aí a gente chega num ponto interessante. Tá, beleza. Eu entendi isso, eu quero isso para minha vida. E como que a gente pode santificar? É simples falando. Na prática não é tão simples, mas digamos que é bem objetivo. Mortificar a carne. A gente precisa rachar nossa natureza humana. 1 Pedro 1,22. Depois você abre aí para você verificar. Então a gente precisa mortificar nossa carne. Quanto menos alimentamos a nossa carne, mais nos santificamos. Quanto menos alimentamos nossa carne, mais nos santificamos. Vivenciar circunstâncias da vida de uma forma que seria como se Deus fizesse, sabe? Provérbio 17:3. Então, a gente tentar agir como nos meus passos o que faria Jesus, tipo isso. E oração, né? Jeremias 9, de 12 a 13, oração que é buscar ter relacionamentos com Deus. Então, a gente precisa aproveitar principalmente esse período de quarentena, esse período que vamos estar em casa, que teoricamente teremos mais tempo, que nos alimentemos mais, sabe? Que a gente possa realmente levar a sério aquilo que Deus está querendo falar com a gente. Deus está falando, sabe? Através de tudo. Então que eu e você, meus irmãos, possamos nos sentir desafiados e crescer num processo de santidade. Amém?
Bem rápido, objetivo, essa é a nossa aula de hoje. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida, que o Espírito Santo fale a sua vida, porque quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Amém.